Olá, alunos da segunda série. Eu sou a professora Railda, de Matemática, e estarei com vocês na aula de hoje. Então, vamos lá para os nossos objetivos. Então, o que a gente vai aprender na aula de hoje, além de ser gráfico e periodicidade da função seno? Então, primeiramente, nós vamos compreender o domínio e a imagem da função seno. Nós também vamos compreender que a função seno é uma função contínua de período 2π. E também nós vamos construir o gráfico dessa função, tá bom? Então vamos lá. Vamos pensar um pouquinho. Você lembra como construir gráficos de uma função? Quais as informações que nós podemos obter analisando a função, o gráfico dessa função? Então, para que a gente consiga fazer essas interpretações, que é o objetivo de hoje, nós vamos ver as senoides e os fenômenos periódicos. O que será que é isso? Então vamos lá. As ondas senoidais, elas possuem dezenas de aplicações, podem ser utilizadas ou usadas, na síntese musical como elemento básico da síntese aditiva. Então aqui nós temos um modelo dessa síntese aditiva, onde que formam essas novas ondas, tá? Em eletrônica, é a forma da onda utilizada como onda portadora na maior parte das modulações de rádio. Então, se eu estou falando em modulação de amplitude, eu vou estar falando de AM. E quando eu falo em modulação de onda de frequência, seriam as FMs, tá? Aí nós temos realmente a função seno. Como que eu represento essa função seno? Então, ela é representada através de y igual a seno de x. Então, se eu vou observar o gráfico, eu vou ter três dados importantes para serem analisados. O domínio da função, que vão ser sempre meus números reais, que você já sabe que fazem parte do conjunto dos números reais, os inteiros, os racionais e os irracionais, e a minha imagem, ela vai estar sempre dentro deste período, onde y pertence aos números reais, tal que esse meu intervalo da função seno, ele vai entre -1 e 1. Então, no gráfico, a gente pode observar isso perfeitamente, tá? Aí, essa repetição, ela também é chamada de senoide, tá? E em relação à periodicidade dessa função seno? Então, são os períodos. Lembrando que nós temos um período completo de 2π. Então, ele pode começar no 0, vai até o 2π. Eu posso começar também aqui no lado esquerdo, que é o lado negativo. Mas o meu período completo, ele é de 2π, tá? Aí nós vamos praticar isso, tá? Para ver, então, essa aplicabilidade aí da função seno. Então, construa e analise os gráficos da função f de x igual a 3 vezes seno de x. Dando o seu domínio, a sua imagem e o seu período. Construa apenas um período completo. Então, como é o primeiro exercício, eu vou fazer com vocês e depois eu vou dar um tempo para que você transcreva isso no seu caderno para que ele fique de modelo, tá bom? Então, como ele quer um período completo, então ele vai ser de 0 até 2π. Então, como o domínio é o conjunto dos números reais, nós vamos escolher para x os valores dos ângulos notáveis, que vai de 0, aí eu tenho π sobre 2, π, 3π sobre 2 e finalizo o meu período completo em 2π. Com estes valores, montamos uma tabela e substituímos os valores para determinar a minha imagem y, tá? Aí, então, como que eu faço essa construção gráfica? Então, aqui na primeira coluna, da minha tabela, eu vou pôr os valores de x que a gente já estabeleceu lá, que vai ser um período completo. Então, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. O seno de x, que eu acredito que você já tem no seu material, aí no seu caderno, é uma tabelinha onde eu tenho os valores dos ângulos notáveis de seno, cosseno e da tangente. Então, no caso aqui, nós vamos usar todos os valores de seno. Então, esses valores aqui, eu pesquiso lá naquela tabela que provavelmente você já tem no seu caderno. Aí eu vou fazer
a resolução da função, que é 3 seno de x. Tá? Então, para zero, né, qualquer número multiplicado por zero é zero, então o meu primeiro par ordenado vai ser 0 e 0. Assim, π sobre 2, 3 vezes 1 é 3, então também π sobre 2 e o meu outro número é 3. O π vai ser π e 0, 3π sobre 2 vai ser menos 3, e quando eu finalizo esse período completo, vai ser 2π e 0, ok? Com isso, agora a gente vai fazer o gráfico, certo? Então, para fazer o gráfico, a gente vai colocar esses valores que a gente encontrou aqui na minha imagem e nós vamos colocar, então, no gráfico. Aqui eu tenho dois gráficos, o da função seno e essa nova que a gente encontrou, que é a função f de x igual a 3 vezes seno de x. Então, eu vou no gráfico e marco todos esses pontos que eu encontrei. Verifique que na função seno, o meu intervalo ele vai de 1 a menos 1. Nessa nova função que eu acabei de calcular com vocês, o meu intervalo vai de menos 3 a 3. Então, aqui a gente consegue observar essa modulação diferente de uma função para outra, certo? Então, aqui as mudanças que ocorreram em relação à minha função seno original e a minha função que eu acabei de calcular, 3 seno de x. Tá bom, gente? Então, eu vou dar um tempo para que a gente realmente tenha, né, esse exercício aí no caderno completo para que ele sirva aí de modelo para os próximos, tá bom?
agora que a gente já tem um exercício completo, né, ele vai servir como modelo para você, nós vamos começar um exercício aí para ver se você realmente conseguiu pegar essa matéria. Então, olha lá. Construa no caderno um gráfico, né, com o período completo, que a gente já sabe que esse período é de 0 a 2π. E também a gente quer o domínio, a imagem e o período da função. Então, a sugestão é que você use, né, reveja o gráfico que a gente acabou de fazer da função seno. Então, eu vou ter dois gráficos diferentes para você fazer. Então, na letra A, eu quero que você faça f de x igual a 2 vezes o seno de x. E para a letra B, eu quero que você faça f de x igual a 1 mais seno de x. E daí nós já retornamos aqui com a resolução para ver se você realmente está aí captando a nossa matéria.
E aí, gente, eu tenho certeza que vocês conseguiram, né, fazer a resolução desse exercício. Então, vamos conferir a letra A? Então, lembrando que nós usamos o mesmo período de 0 a 2π, substituindo na função, eu acho aqueles valores em f de x, certo? Aí você vai colocar o que você encontrou, né, dentro do gráfico e você vai verificar a ondulação dele. Então, lembrando que para a imagem nós achamos o intervalo, né, de -2 a 2. O domínio sempre em R e o período, né, que a gente sabe que um período completo é 2π radianos, certo? E para a letra B, como é que ficou? Então, a mesma forma, eu vou usar o período de 0 a 2π, substituo em f de x, encontro os valores ali conforme a nossa tabela está indicando. Qual é a imagem que eu obtive em relação à função 1 mais seno de x? Então, o domínio sempre em R, né? A imagem, observe que ela vai de 0 até 2, certo? E o meu período continua sendo 2π radianos. Então aqui, como nós já tínhamos feito uma tabela completa, não precisou fazer tudo novamente, né? Então, aquele primeiro exercício que nós fizemos fica aí de modelo para que você consiga fazer os demais, certo? Então agora nós vamos fazer mais um para ver como é que nós estamos indo aí no nosso aprendizado sobre função seno. Observe o gráfico da função f de x igual 2 vezes 2x. Determine o domínio, a imagem e o período desta função. Só que observe que nós já temos o gráfico, gente. Então, essas informações do domínio, da imagem e do período, nós vamos retirar aqui do próprio gráfico, certo? Então, não precisamos fazer tabela, porque o gráfico já está pronto. Um exercício um pouquinho diferente. Então, quero que vocês tentem fazer para que a gente retorne aqui com a resolução.
Oi, gente, estamos aí. Vamos fazer a resolução do exercício, então? Então, lembrando que a gente vai verificar, né, através do gráfico, né? Então, é através do gráfico que vamos fazer a resolução. Então, observando o gráfico, eu vou ter no domínio, sempre em R, a imagem. Vou olhar aqui no gráfico, olha aqui a minha imagem, ela vai do 2 até o menos 2. E o período é o completo, ele é de 0 a 2π. No caso aqui, a gente observa que o período ele foi, né, ó, de 0 até π. Então, conclui-se que esse gráfico, dentro dessa função f de x 2 vezes seno de 2x, ela é π radianos, né? Então, quando eu tenho o gráfico, já facilita para nós em relação a fazer as características ali da função, né? Dentro deste gráfico a gente vai observando. Então, domínio, imagem e também o período, né? Então, o que a gente viu na aula de hoje, né? Vimos bastante coisa em relação ao gráfico da função. O que nós nunca podemos esquecer, né? Que a minha função seno, ela é dada por y igual a seno de x. E eu tenho coisas importantes que eu preciso retirar dessa função. O domínio, que são os reais, a imagem dela, ela vai sempre ser estabelecida entre menos 1 e 1, e o período de 2π rad, ou 2π radianos, né? Então, essa função, ela pode ser repetir. Então, quando ela se repete, ela é chamada também de senoides. Se de repente você vê, né, essa palavrinha senoide, você sabe que é a repetição desse período, tá, gente? Então, para a aula de hoje seria isso. Fiquem bem e até a próxima.